E agora o assunto é QI, o quociente de inteligência. Muita gente não sabe, mas um brasileiro, naturalizado português, entrou para o hall mais seleto do mundo. Ele é um dos maiores QIs do planeta. Estamos falando de Fabiano de Abreu, nosso entrevistado agora na Jovem Pan News. Boa tarde, doutor Fabiano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutor Fabiano, jornalista, filósofo, empresário da comunicação, assessor de imprensa, dono de agência de modelo, neurocientista pela Universidade de Harvard, entre outros títulos na área. Uma trajetória bastante incomum, né? São mais de 50 títulos que eu tenho, mas eu coloquei alguns testes de QI debaixo do braço e fui buscando também minhas bolsas, né? Fui aproveitando isso e também o tempo de duração. Eu fiz aqui em Portugal, por exemplo, neuropsicologia, eram 2 anos, e eu negociei e consegui fazer em 7 meses. Nos Estados Unidos também aproveitei bem isso, também na França. No Brasil é mais complicado porque as leis, as regras do MEC exigem um tempo menor, né? um tempo ali limite que você não pode fazer menor do que aquele tempo. Só que consegui fazer algumas formações no Brasil também, como biologia, história, entre outras. Antropologia fiz nos Estados Unidos, neurociência também fiz nos Estados Unidos e aqui em Portugal. Doutor Fabiano, conta pra gente, já nos primeiros anos de vida, já notavam ali a sua diferença para os demais? E como é que foi essa... né? E hoje em dia também, como é que as crianças, como é que os pais que estão nos assistindo conseguem também identificar na criança um QI superior ali à média para a idade? Quando eu era pequeno, eu não tive muita atenção dos meus pais. Minha mãe migrou de Portugal para o Brasil, meu pai é comerciante, minha mãe professora, então não tinham muito tempo. Nunca me cobraram nada. E eu, quando foi no 2º ano, eu cheguei a ser convidado a me retirar da escola, inclusive, porque eu era um pouco rebelde. E alguns professores notaram, na época um coordenador pediu para eu fazer o teste, eu fiz o teste de QI, mas eu fui fazer a maioria da bateria dos testes por causa de um jornalista, que ele falou, nossa, você cria personagem, você cria as pessoas o tempo todo, né? Aquelas musas fitness, musa da barriga chapada, da barriga trincada, Fernanda Dávila, Bela Falcone, um monte dessas aí que eu coloquei na imprensa. Então, ele me perguntava, como é que você cria essas matérias, essas ideias? Eu falei, não sei, a criatividade, ela vem, acontece. E aí ele me apresentou uma psicóloga no Rio de Janeiro, que eu fiz o teste lá de QI, que ela falou que tinha dado muito alto. Aí eu me inscrevi para a Mensa, fiz outro teste na Mensa, não acreditando, mediante a minha insegurança, eu fui para São Paulo fazer um outro teste numa psicóloga que foi presidente da Mensa, e aí depois eu fui fazendo mais testes, hoje eu estou em 3 associações, né? Agora entrei para a Intertel é mais restrita que a Mensa, inclusive, e eu carrego 5 testes que debaixo do braço. E aí eu aproveitei esses testes para negociar, né, as minhas bolsas e o tempo de estudo. Hoje eu oriento os pais dessas crianças superdotadas de como fazer, né? O Gustavo Saldanha, por exemplo, que ganhou repercussão, agora internacional inclusive, eu falei para os pais o que deveriam fazer, procurou a Mensa Internacional, conseguiu uma bolsa já na universidade nos Estados Unidos, então no tempo certo ele pode ir estudar nos Estados Unidos, ou seja, eu faço o que não fizeram comigo. Doutor Fabiano, você focou os estudos aí em pesquisas na anatomia cerebral e aprimorou técnicas de memorização. No seu caso, conhecer o cérebro tão bem foi a chave para o seu sucesso em áreas tão distintas? Desde pequeno eu queria entender o comportamento humano. E aí eu comecei com a psicanálise, fui para a psicologia, antropologia, história, biologia, eu queria encontrar a solução. E eu encontrei na neurociência a solução. Só que após os testes de QI, eu mesmo fiquei impressionado com o que me disseram em relação aos meus testes, e eu comecei a me aprofundar nos estudos de neurociência. Fiz especialização em Harvard, fiz na Duke nos Estados Unidos, Logos nos Estados Unidos, fiz também no Brasil pela Favela, fui fazendo neurociência em vários lugares, fui na PUC também, e fui tentando desvendar, mas com base principalmente na inteligência, até porque a inteligência está relacionada a tudo. Por exemplo, eu falei que o Brasil está vivendo um coletivo de transtorno dramático, não generalizando, por causa das pessoas, do negacionismo, do vitimismo, da pessoa se achar melhor do que a outra, tudo é uma consequência disso, que tem relação com a ansiedade e relação com o sistema límbico emocional do cérebro, que não se conecta corretamente com o lobo frontal, região da inteligência, tomada de decisões. Né? Ou seja, tudo tem uma explicação. O mais difícil é você conseguir ser ouvido no Brasil,
Porque, por exemplo, eu publiquei em 2018 que a internet deixa as pessoas menos inteligentes. E não foi publicado na imprensa brasileira. Em 2020, um francês falou a mesma coisa e ganhou repercussão internacional. Eu reclamei e aí a Exame fez uma entrevista comigo por causa disso. E mais outras coisas, né? Eu falei que a Covid deixa sequelas lá no início da Covid. Tem um registro, está publicado em artigo científico, mas também não deram ouvidos. E aí, quando o Oxford falou, pronto, o Oxford falou, deram ouvidos. Então, eu sinto muita falta disso, dessa tensão com a ciência, com os cientistas brasileiros. Melhorar o armazenamento de informações, isso é para qualquer um? Trazendo aqui para o chão de fábrica, qualquer pessoa consegue melhorar ou é para quem tem QIs aí acima da média? A pessoa que tem o QI acima da média, ela tem o precursor genético da inteligência, logo as conexões neuronais, os dendritos, que são as árvores que se conectam, elas são maiores, mais robustas. Então a conexão sináptica, que é aquela comunicação entre neurônios, potencial elétrico, ele torna-se mais duradouro, mais potente. E aí você tem uma memorização maior. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem alto QI não possa fazer a plasticidade cerebral mediante, por exemplo, a leitura. Fala-se muito da alimentação, do exercício físico, ok, do sono regular, ok, tudo isso tem que ser feito. Mas não apenas isso. Leitura e escrita, a gente está largando isso. E isso foi primordial para o desenvolvimento do nosso cérebro. A plasticidade cerebral ela pode ser feita a partir também de treinamento de lógica. Você entrar naqueles joguinhos de lógica, você fazer aquele tipo caça-palavra, você jogar xadrez, ou seja, tem várias técnicas cognitivas de desenvolvimento de plasticidade que são bem interessantes. Doutor Fabiano, isso para qualquer idade ou para quem já passou aí de uma certa faixa etária, fica mais complicado conseguir aprender, conseguir ter esses raciocínios mais lógicos? Qualquer idade. Inclusive, já é comprovado que pessoas que estudam, até mesmo na fase adulta, elas têm uma tendência menor a doenças neurodegenerativas. Eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais você tem que praticar a leitura, praticando aqueles jogos, aquelas revistinhas que você coloca as palavras, que muitas pessoas idosas fazem, me faltou o nome aqui daquilo ali. Mas a criança é primordial que a gente tente formatar uma personalidade curiosa desde lá de trás. Por quê? Quando tem aquele bebê, aquela criança que está com curiosidade, que precisa saber das coisas, e o pai vai ali e indica o que é a resposta, formata essa personalidade curiosa desde pequeno, ele vai ter vontade de absorver conhecimento. E quando você quer absorver conhecimento, quando você tem essa cultura, você vai aprender mais. E quanto mais você aprende, mais você reforça os neurônios na região da inteligência do cérebro. Então, ao invés dos pais pegarem, dar o smartphone, dar o celular para o filho, para que eles parem de perturbar, pelo contrário, tem que interagir com os filhos, tem que fazer atividades lúdicas, psicomotricidade, tudo isso é importante, porque você está formatando desde já a personalidade da criança, que vai ser a personalidade do adulto. Doutor Fabiano, aquela pergunta que é recorrente, não sei se tem uma resposta exata. Quantos % do cérebro, normalmente, o ser humano utiliza? Todo, porque se você utilizasse um percentual menor, a parte que você não utiliza ia atrofiar. Na realidade, no organismo, o que você não utiliza atrofia. Tanto que, se a pessoa não tem um nível de educação, a pessoa não faz leitura, não faz a plasticidade cerebral, está sempre na rede social, ela tem uma atrofia dos neurônios na região frontal do cérebro, que é a região da prevenção, inteligência, tomada de decisões. Vou dar um exemplo. DJ Ives agride a ex-mulher. Nossa, que atitude incoerente, acabou com a carreira dele. Por quê? Porque pode ser que tenha um narcisismo ali, então não há uma conexão da região emocional com a região racional, então você tem atitudes incoerentes e impensadas. O caso, por exemplo, da morte do Jairinho, o caso do Jairinho, atitudes incoerentes também. Isso tem a ver com uma psicopatia, por exemplo. O caso daquele rapaz que deu um tapa da menina que caiu da bicicleta. Narcisismo, ele acha que pode fazer o que quer, sem prever as consequências. Por mais que você pense na impunidade, ninguém quer saber as consequências, ninguém quer correr o risco. Então, se fez aquilo, é incoerente. Doutor Fabiano, falando aí do lado talvez ruim de quem tem o quociente de inteligência alto, quais que são, quais os transtornos
normalmente, que essas pessoas acabam trazendo para a vida? Olha, eu considero muito mito de querer colocar lado negativo. Olha, é comprovado que pessoas de alto QI, elas são mais felizes. Tem estudos científicos, é só colocar na internet que vocês vão ver. Se isolar, essas pessoas ficam mais isoladas, mas isso aí não é um problema. Isolar é uma questão de querer se isolar para poder buscar conhecimento naquilo. Eu, por exemplo, me sinto muito bem aqui no meu escritório, fazendo minhas pesquisas e tentando descobrir, desvendar coisas, porque a gente não aprende tudo em uma vida só. A gente precisa de várias vidas para poder aprender muita coisa. E eu tenho essa sede de querer conhecer, aprender, ouvir, né? E aí você se isola, acaba se isolando. Até porque você, às vezes, não quer interagir com pessoas que digam coisas que são incoerentes ou falta de conhecimento. Por isso que eu sempre digo, não importa o tamanho do seu QI. Para mim, a inteligência numa sociedade, a gente vive num comboio social, a inteligência, para mim, é aquele ser humano que consegue sentar numa mesa e consegue conversar de diversos assuntos diferentes e, se não souber, que tenha a humildade de escutar. Até porque pessoas inteligentes tendem a ser humildes, já que têm uma personalidade curiosa e quer aprender. E para aprender, você tem que poder escutar. Doutor Fabiano, para a gente encerrar, eu sei que a gente já falou ali no começo da entrevista, mas queria que fosse agora um pouco mais direto para quem está nos assistindo, que é pai, que é mãe, que é avó, enfim, que cuida de criança e que vê ali uma diferença, vê ali a possibilidade de um QI mais alto. O que elas devem fazer, quem que elas devem procurar, quais sintomas ali elas devem observar nessa criança para justamente identificar e traçar o melhor caminho para ela. Olha, não há melhor maneira do que um teste de QI para poder identificar. Porque tem casos de criança que começa a falar outros idiomas muito cedo. Mas será que ele fala idiomas cedo porque o pai já ensinou desde cedo? Porque você ensinar idiomas ali naquela faixa etária que é da linguagem, você vai fazer com que a pessoa aprenda mais rápido aquele outro idioma. Então você pode sim observar que ele tem uma maturidade maior que outras crianças e buscar fazer um teste de QI. Eu recomendo os testes acima de 6 anos de idade. Eu acho que muito pequeno não é bom, né? E aí, no teste de QI, você vai analisar. Claro, se você vê que o filho ele se comporta de maneira diferente, no sentido de que sabe fazer coisas que outras crianças não sabem fazer na idade, isso sim. Agora, tem muito caso que a pessoa fala, meu filho é diferente, ele tem alto QI, mas por que ele é diferente? É porque a personalidade é diferente? Será que essa personalidade não é baseada na própria educação, no que foi imposto ali desde o início para ele? Ou realmente ele faz coisas que outras crianças não fazem? Por exemplo, o caso do Gustavo Saldanha, recente, ele começou a falar depois de 3 anos de idade. Ou seja, tem pessoas que me procuram, meu filho fala desde 1 ano de idade, né? Mas tem pessoas de alto QI que falam com 3 anos de idade. Einstein foi um que foi falar muito tarde também. Então não é por aí. A melhor maneira é você analisar mediante o teste. Claro, você consegue enxergar na personalidade e no comportamento que tem algo, mas somente o teste vai desvendar se realmente tem um QI mais alto ou não. Recado dado, doutor Fabiano.